Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos ver os níveis de organização do nosso corpo. O nosso corpo, né, o corpo humano, ele é formado por células, por tecidos, por órgãos, por sistemas. Como vocês podem ver o esqueminha aqui, logo na esquerda, as células são as menores estruturas do nosso corpo, né, as estruturas mais simples. Um conjunto de células forma um tecido. Um conjunto de tecidos forma um órgão e um conjunto de órgãos que desempenham a mesma função, né, ou função parecida, vai formar um sistema. Por exemplo, um conjunto de tecidos, né, aqui no caso o conjunto de tecidos diferentes formam um órgão, o intestino grosso e o delgado. E o intestino mais o esôfago, mais o pâncreas, né, mais alguns outros formam o sistema digestório. E o sistema digestório, mais todos os outros nossos sistemas formam o indivíduo, né, o organismo. E essa estrutura, né, essa ordem que eu falei é uma estrutura hierárquica, ou seja, da estrutura mais simples para a mais complexa. Aqui nós podemos ver uns exemplos de células. Relembrando, né? Seres pluricelulares e seres unicelulares. Os seres unicelulares são os que são formados por uma única célula, né? Exemplos, as bactérias. Aqui nós temos uma ameba. A ameba, ela também é unicelular e ela se locomove, como vocês podem ver aqui, ó, nessas. O corpo dela é como se tivesse uns ganchos, os pés, né? Umas partes elásticas, ela se move justamente desse jeito. Ela estica uma parte do corpo e depois contrai. E assim ela se mexe, ela se move. E essa parte elástica nós chamamos de pseudópodes, que significa falsos pés. É como se ela produzisse um pé e aí puxasse e fosse se locomovendo. E os organismos que têm mais de uma célula são chamados de multicelulares. Aqui nós vemos uma célula animal. Vamos ver aqui algumas das mais importantes organelas citoplasmáticas. Relembrando, né, organelas são o que está dentro da célula, né, os órgãos dela, e citoplasmática porque está ali no citoplasma, né? Nós temos primeiramente o núcleo, né, que é a parte central da célula, onde está ali o seu material genético, né, o DNA e o RNA, que é o nucleolo, que está aqui dentro. Ao redor do núcleo, nós temos a carioteca, né, que é essa membranazinha laranja aqui, ó, que separa o nucleolo do resto da célula. Temos aqui, ó, mitocôndria, responsável por a energia, ela que cria energia. Ribossomos, muito importante porque são eles que produzem proteínas. Lisossomos são os que digerem substâncias. Centríolos aqui são os que fazem, que dão sustentação e locomoção para a célula. São bem importantes quando ela vai se dividir. É ela que puxa, né? São eles, no caso, os centríolos, que puxam o DNA da célula para um canto para que ele possa se dividir. Eles orientam a divisão da célula. Complexo de Golgi, armazenamento e armazenamento de substâncias, produção também. Retículo endoplasmático, esses tubozinhos aqui, ó, que ligam o núcleo, eles têm umas bolinhas, ele é um retículo endoplasmático, ele é chamado de retículo endoplasmático, ele tem duas partes, o liso e o rugoso. O rugoso é esse que tem essas bolinhas. Está relacionado com o transporte também
de substâncias para fora da célula. Membrana plasmática, proteção, e a membrana nuclear, que é a queroteca. Aqui nós vemos uma estrutura vegetal. As estruturas, as células vegetais e animais são bem parecidas, são pouquíssimas diferenças. No caso da célula vegetal, ela tem uma proteção a mais, que é chamada de parede celular. Ela também tem aqui, ó, uma bolsa chamada de vacúolo, onde essa bolsa, a função dela é armazenar substâncias, armazenar líquidos para proteção da célula quando o organismo ele muda de ambiente, né, de temperatura, ou muda de ambiente com maior ou menor presença de água. Os cloroplastos, que são os responsáveis pela fotossíntese, as células que realizam as fotossíntese. Essas são as organelas citoplasmáticas que as células vegetais têm e que as células animais não têm. De resto, todas as organelas que nós já vimos na célula animal, a célula vegetal também tem, com exceção dessas três, né? Parede celular, os cloroplastos e os vacúolos. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.